Você é ou você se considera uma pessoa perfeccionista? Talvez você se veja no dia a dia se cobrando demasiadamente. Sempre quando vai fazer uma atividade, acha que não tá bom o suficiente. Não faz isso só com você, mas também com as outras pessoas. Sempre tenta controlar tudo e diz o seguinte, pessoal, antes de dar ok na tarefa, passa pra mim, deixa que eu vou dar o aval, ver se ela tá boa ou não tá. Ou às vezes você começa a procrastinar, nunca consegue terminar aquela tarefa que você começou porque nunca acha que ela está boa o suficiente. Bom, se você está aí se identificando com algumas dessas coisas que eu te falei, fica comigo nesse vídeo que eu vou falar sobre o perfeccionismo. Afinal, ele é uma coisa boa ou ruim? O perfeccionismo pode ser considerado uma qualidade ou um defeito? Bom, você já deve ter visto, né, várias pessoas falando de formas diferentes sobre o perfeccionismo e realmente resolver esse dilema é algo muito mais profundo. Às vezes você pergunta para uma pessoa, olha, me fala alguns dos teus defeitos e ela vai dizer, eu realmente sou uma pessoa muito perfeccionista. E para outras, elas vão dizer, olha, eu tenho uma qualidade que é, eu sou uma pessoa perfeccionista. E aí, quem tá certo? Por que será que isso acontece? Eu vou te explicar o seguinte ao longo desse vídeo. Primeiro, o que é o perfeccionismo? Quais os principais problemas de quando esse perfeccionismo não está sendo utilizado da melhor forma? Também os principais motivos do porquê que as pessoas são perfeccionistas. Por que elas têm esse comportamento? Quais as principais consequências de se comportar dessa forma e o que fazer para começar a mudar a sua visão a respeito do perfeccionismo e principalmente como você pode aplicar ele no seu dia a dia, na sua vida, para que ele não se faça, refém, para que você não seja um refém do perfeccionismo. Uma das coisas que o perfeccionismo começa a trazer na nossa vida e que geralmente começa a trazer de uma forma ruim, que não é saudável e acaba nos atrapalhando, é quando ele mina os seus esforços de alcançar aquilo que você quer, aquilo que é tão importante para você. Você tem noção das tarefas que são importantes, mas você acha que nunca é o suficiente. E ao invés de correr atrás dessas tarefas, ao invés de você conseguir cada vez mais se esforçar, você parece que está sempre longe daquilo que você mesma quer. Você estipula uma meta, você estipula uma tarefa, corre atrás dela, mas ela nunca chega, ela nunca tá boa, ela nunca fica pronta. E muitas pessoas comentam, que existe sim o perfeccionismo que sempre vai trazer pra gente esses pontos positivos de olhar para aquilo que é bom e que pode ser melhorado, mas sem desmerecer todo o trabalho que foi feito. Imagine que todas as vezes que uma pessoa começa a atuar no perfeccionismo, ela começa a ficar pensando, atenta a tudo aquilo que pode dar errado. E aí, por esse motivo, muitas vezes as pessoas ficam mais retraídas do que de fato conquistando as coisas. E aí, talvez, quando eu te fale assim sobre perfeccionismo, a primeira coisa que passa na sua cabeça é o seguinte: então perfeccionismo é quando a gente sente que não tá boa o suficiente. Ou seja, perfeccionismo é uma falha técnica. É isso que a maioria das pessoas pensam. Vou te dar um exemplo prático disso. Maria, eu acho que eu não estou muito segura, por exemplo, para gravar um vídeo. Eu acho que eu tenho que melhorar minha performance. O que você vai fazer? Você vai estudar. Você vai estudar, vai estudar, vai estudar e aí você vai gravar esse vídeo. Bom, a parte técnica é você saber falar, você saber o seu bom conteúdo, você se comunicar muito bem, ter uma câmera boa para gravar, ok? Essa é a parte técnica. Só que o perfeccionismo, ele ignora a parte técnica. Ele não vai estar relacionado a apenas aquilo que precisa ser feito, apenas aquilo que você precisa ter para realizar uma tarefa. Ele está muito focado na sua forma de ver as coisas e nos seus sentimentos. Se você parar para pensar, o perfeccionismo ele nunca é uma ação. Na verdade, é justamente aquilo que passa na sua cabeça e no seu coração diante de uma situação. Então, não, o perfeccionismo não é
apenas uma tarefa técnica. Eu falo isso porque as pessoas que dizem, né, que são boas porque são perfeccionistas, são aquelas que sim, elas têm muita qualidade técnica. Por exemplo, um contador que quer ser, né, quer contar tudo certinho, fazer todas as coisas, fazer as declarações de imposto de renda, deixar tudo redondinho, ele é uma pessoa que tem uma qualidade técnica muito grande. Óbvio que se ele for perfeccionista, ele vai buscar estar aperfeiçoando. Agora, imaginemos que você não é um perfeccionista, mas você é uma pessoa com muita experiência técnica, trabalhando há anos nessa área e sempre busca fazer tudo correto. Será mesmo que o perfeccionismo nesse caso está sendo bom ou está sendo ruim? Tá vendo como começa a separar o perfeccionismo quando ele é olhado de uma forma sentimental e mental e quando você diz realmente, mesmo eu fazendo curso, mesmo eu tendo toda a parte técnica, profissional e aquilo que eu preciso para realizar, eu ainda não me sinto pronto. Eu falo isso porque se você não me conhece, eu sou a Mari do Carinhosamente e lá no Instagram eu tenho falado com várias mulheres sobre desenvolvimento pessoal, a gente usa uma ferramenta chamada Eneagrama que depois eu apresento para vocês. Nós estamos sempre falando sobre trabalho, sobre relacionamento e o perfeccionismo, ele não tem área para pegar, ele pega todo mundo em qualquer área. E a mulherada sempre me fala, Mari, eu não me sinto boa o suficiente. Mari, eu não consigo terminar as coisas, eu me sinto às vezes até uma impostora. Por que que isso acontece? Esses são um dos principais problemas que começam a acontecer quando o perfeccionismo começa a ser utilizado, vamos dizer assim, ou entendido como uma coisa muito ruim, muito negativa. A primeira coisa que acontece é que a pessoa que é perfeccionista demasiadamente, ela vira uma pessoa rígida, uma pessoa intolerante. Tudo tem que ser milimetricamente quadrado do jeito que precisa ser feito. E geralmente esse jeito é o jeito dela, que ela acredita que está certo. Já dá para ver qual é o cenário de conviver com uma pessoa assim. Imagina ter um chefe assim, um esposo, uma esposa, enfim. É complicado você estabelecer relações quando as pessoas são extremamente rígidas, extremamente intolerantes. E aí, não só o problema do perfeccionismo começa a acontecer, mas as relações começam a ficar abaladas e começa a virar aquela pessoa chata, que ninguém quer por perto. O segundo grande problema que acontece quando o perfeccionismo está atuando muito na vida de alguém é a paralisia e a procrastinação. Isso aqui também pega bastante. É o quê? Você começa a fazer uma tarefa e aí você acha que ela não vai estar boa o suficiente. Então você fica a todo tempo tentando fugir de realizar aquela tarefa. Porque na sua cabeça inconscientemente se eu termino aquela tarefa e eu vejo que ela não é boa o suficiente como eu acho que eu sou, meu Deus, eu vou ficar muito frustrada. Por quê? Você estabeleceu limites tão altos para a sua tarefa que realmente, às vezes na prática, você não consegue atingir. E você fica paralisado. O perfeccionismo, gente, ele paralisa. Você sempre espera que dá para fazer mais. E esse medo de ter que sempre fazer mais, às vezes, te impede até mesmo de agir e de dar pequenos passos. Uma outra coisa que as pessoas perfeccionistas me relatam muito é a insegurança. Parecem coisas distantes, né? Parece que uma pessoa perfeccionista é aquela que quer tudo certo. Ninguém vê o perfeccionismo como insegurança. Quando, na verdade, muitas pessoas buscam ter todas as cartas na manga. Sabe quando alguém tá com medo de realizar uma tarefa e fica com medo que alguém venha pular no pescoço? Que alguém venha cobrar que essa tarefa não tá pronta, ou que as expectativas dos outros não foram realizadas. Meu Deus, o que eles vão pensar de mim? Será que eu tô indo pelo caminho certo? Será que eu tomei a decisão certa? Será que esse relatório que eu vou apresentar pro meu chefe tá feito da melhor forma? E aí, essa insegurança faz com que a pessoa tente ser o mais perfeita possível para não sofrer rejeição, não sofrer cobranças e quaisquer situações que deixem ela ali em maus lençóis. E aí, a frustração também é um sentimento que acompanha as pessoas que são perfeccionistas demais. Imagine que você está sempre tentando fazer algo que está muito longe de ser atingido. Você fica frustrado todos os dias. Todos os dias. Acorda, planeja fazer milhares de atividades. Não, hoje o meu dia vai ser
perfeito, meu dia não vai ser bom, ele vai ser perfeito. E aí você coloca na sua agenda todas as datas, horários, meia hora vou conversar com fulano, daqui 15 minutos eu vou, mas a gente sabe que não é assim. Pode chover, pode ter imprevistos, pode o fulano não atender a ligação, o fulano pode demorar mais tempo ainda na ligação do que o esperado. Enfim, aí acontece a frustração. Aquilo que você achava que ia ser perfeito, quadrado, rígido, tudo certinho, não está saindo da melhor forma. E isso é constante na vida de muitas pessoas, porque elas não estão entendendo que nem tudo que é perfeito acontece exatamente da mesma forma. Perfeição não tem a ver com rigidez. Perfeição não tem a ver com ser quadrado demais, ser organizado demais. A perfeição, na verdade, tem a ver com aquilo que está sendo da melhor forma possível. E é por isso que muitas pessoas sempre ficam buscando aquilo que deveria ser e não conseguem lidar com a realidade daquilo que é. Talvez você seja assim, ou talvez você conheça alguma pessoa que é assim. Sabe aquela pessoa que está sempre reclamando, olhando ou pensando como as coisas deveriam ser? Meu Deus, a política deveria ser dessa forma, o governo deveria ser dessa forma, a economia, as pessoas, a escola, a educação, meus pais, meu namorado, meu marido, minha esposa. Sempre ficam cobrando o mundo, cobrando a si mesmos e às vezes cobrando também aos outros, como tudo deveria ser. Só que na verdade, gente, a grande magia da vida acontece quando a gente aprende a lidar com as situações do jeito que elas são. E você sabe muito bem, provavelmente você já passou por isso, sabe que no dia a dia nem todo mundo ou nem todas as coisas são do jeito que a gente gostaria que elas fossem. Então, é muito difícil e isso atrapalha o dia a dia de uma pessoa, atrapalha as relações, atrapalha a execução das suas atividades e também atrapalha a empatia. Pessoas que são extremamente perfeccionistas têm uma dificuldade muito grande de serem empáticas. E aí uma coisa, né, parece estar tão distante da outra, mas pensa comigo, se você é perfeccionista demais, tá sempre esperando que tudo seja perfeito, que as pessoas façam as coisas de forma perfeita, tudo dentro desse parâmetro de excelência que você criou na sua cabeça, quantas vezes você vai se frustrar? E quantas vezes você vai encontrar uma pessoa que realmente pense exatamente igual a você? É muito difícil. A empatia nada mais é de a gente entender que a forma como a gente pensa é única, é diferente da forma que a outra pessoa pensa. Por isso que muitas vezes há problemas de comunicação. Uma pessoa espera uma coisa, a outra pessoa realiza outra coisa, e aí eles ficam frustrados. E não há empatia, porque o perfeccionista está sempre pensando que ele e todas as outras pessoas precisam alcançar os altos níveis de excelência que está lá só dentro da cabeça dele. Quando a gente começa a entender que o perfeccionismo, por esse lado, atrapalha a nossa vida, acende aí uma luzinha para a gente começar a perceber quantas relações a gente está destruindo ou atrapalhando ou até mesmo desgastando por conta da falta da empatia. E aí você deve estar se perguntando, nossa Mari, me identifiquei com a maioria das coisas que tu falou até aqui, ou provavelmente você lembrou de alguém que tinha, né, todos esses comportamentos, ou que tem todos esses comportamentos, é rígido demais, ou que procrastina, mas se são pessoas diferentes, e todas essas pessoas diferentes têm o mesmo comportamento, por que que isso acontece? E eu vou te contar os principais motivos que levam as pessoas, nós, a sermos perfeccionistas. O primeiro motivo é a admiração. A pessoa que é perfeccionista porque ela busca a admiração, ela tá sempre esperando o quê? Fazer o melhor que ela pode. Ela tá querendo superar primeiro ela mesma, depois ela quer olhar para as outras pessoas e ela espera que as pessoas digam, olha, que trabalho fenomenal, hein? Excelente! Eu nunca faria um negócio desse, que coisa genial!
Quando, na verdade, lembra de todas as situações que eu falei para você anteriormente, a pessoa tá querendo fazer tudo isso para causar admiração e o que ela tá causando é, meu Deus, que pessoa chata, tá sempre cobrando mais, tá sempre esperando mais, tá sempre mostrando que ela, né, é aquela que sempre faz tudo certo. E esse é um dos principais motivos. A pessoa busca ser admirada e acaba tentando, né, ou tendo que ser, na cabeça dela, perfeita. A outra pessoa é aquela que, como eu falei antes, está buscando o quê? Segurança. Ela não percebe, ela não acha, às vezes ela nem acha que isso é perfeccionismo, mas ela tem que entregar um projeto amanhã. Então ela começa a olhar tudo aquilo que pode dar errado naquele projeto. E ela tenta se precaver. Ela leva um pendrive, ela leva 2, ela leva um CD, ela leva um monte de coisa, ela leva livro, tudo para garantir que a coisa vai sair exatamente do jeito que ela quer. Ela programa pro pessoal ali, ó, gente, um entra pela porta e aí segue ali por trás para não dar problema e interferência. Ou seja, ela quer controlar toda a situação para que esteja segura. Porque ela tem medo de que as pessoas olhem para ela e cobrem dela. Poxa, isso aqui não tá feito de uma forma legal não, ó. A gente não gostou do resultado daquilo que você tá fazendo. E aí, essa falta de segurança que ela tem internamente, ela joga isso no quê? Perfeccionismo, tentando fazer as coisas tão perfeitas que ninguém vai ter um A para botar defeito. Se você é perfeccionista ou já conheceu assim essa frase, você provavelmente já ouviu. Ou então tem aquele perfeccionista que ele tá sempre buscando seguir as regras que ele mesmo criou. Como se fosse uma espécie de ordem que ele dá para ele mesmo e que ele mesmo tem que seguir. É como se fosse assim, olha, para você ser uma pessoa correta, justa, uma pessoa determinada, uma pessoa que trabalha, que dá orgulho para as pessoas, você tem que seguir por essa linha. Se você segue essa linha de raciocínio, você está num bom caminho. Se você está fazendo as coisas tudo corretamente, perfeitamente, como deveria ser, a coisa tá funcionando. É como se tivesse um juiz dentro da cabeça dessa pessoa, sempre dizendo, ó, ok, esse aqui foi feito com ética, aquele ali, não, temos que melhorar, e esse aqui, ok. E aí, toda essa loucurada fica só na cabeça dessa pessoa. Ela mesma julga o que ela faz e ela mesma julga o que os outros estão fazendo. Geralmente são essas pessoas que acabam, né, indo para aquele lado da rigidez, de um perfeccionismo muito mais quadradinho, esperando que as pessoas façam do jeito que ele ou que ela quer. E isso, gente, é muito pesado. Agora tem a pessoa que é perfeccionista, sabe por quê? Porque tem uma falta de senso da realidade. Ela cria na cabeça dela o mundo perfeito, um mundo que é ideal, é idealista, é idealizado, onde todas as pessoas são educadas, elas não falam alto demais, elas também não falam baixo. Quando eu faço uma atividade, ela sai maravilhosa e ela cria uma grande estratégia na cabeça dela e uma grande ideia. O problema, gente, é que essa grande ideia que está na cabeça dessa pessoa, ela é distante, primeiro, da realidade. Segundo, ela não é uma ideia atingível. Quando as pessoas não têm senso de realidade, elas criam coisas mirabolantes e têm dificuldade de trazer essas coisas mirabolantes para a prática. Isso serve para tudo. Serve para relacionamento. Quantas pessoas você conhece, ou até, né, seja você mesma aí, que está vendo esse vídeo, que ficou criando um relacionamento perfeito na sua cabeça. E hoje em dia, às vezes, com as redes sociais, isso acontece muito. As pessoas veem ali, né, os casais todos felizes, rindo, maravilhosos. Ninguém sabe se eles têm DR, ninguém sabe se eles estão passando dificuldade financeira, ninguém tá vendo o outro lado, mas existe sim uma idealização do casamento perfeito. E aí você acha que todo dia serão sorrisos e coisas maravilhosas. Ou seja, quando você começa a viver a realidade, que é as relações têm altos e baixos. As pessoas estão juntas para crescerem juntas. Uma vai tocar na ferida da outra, a outra vai ajudar aquela que precisa melhorar e se desenvolver. Esses são relacionamentos
reais. Só que isso é muito difícil de aceitar quando o relacionamento idealizado está apenas na cabeça dessa pessoa. Assim como um trabalho, gente. Muitas pessoas idealizam o trabalho como sendo apenas um propósito. Sabe aquela frase, meu Deus, trabalhe com aquilo que você ama e você nunca mais terá que trabalhar na sua vida. Isso é bonito, isso é poético, para algumas pessoas funciona. Mas na verdade, ainda que nós trabalhemos com um trabalho que a gente ama de paixão, assim como eu tenho trabalhado com desenvolvimento de mulheres, eu sou apaixonada por isso, apaixonada pela ferramenta do Eneagrama. Mas tem atividades no meu dia a dia que são atividades chatas, desagradáveis, cansativas, ou seja, por mais que você queira, visualizar aquele trabalho maravilhoso, você vai precisar de um senso de realidade para conseguir chegar lá. E aí a pessoa que é perfeccionista geralmente usa todos esses motivos que eu falei para você como uma fuga. Então, perfeccionismo, sim, muitas vezes ele é uma fuga da realidade. Para todos os casos, a pessoa que foge, ela foge do quê? Da admiração. Ela sabe que se ela realizou alguma coisa e ninguém admirou ela, meu Deus, não fui admirada, tô com medo. A mesma coisa a pessoa da segurança. A mesma coisa aquela pessoa que quer ser correta e ser ética e principalmente aquela, que tá viajando no mundo da maionese, construindo um mundo que não existe. E aí ela fica tentando perfeitamente chegar naquele lugar e causa uma grande frustração na vida. E aí, gente, quais as consequências disso? O que acontece com uma pessoa que é extremamente perfeccionista? Primeira coisa, o perfeccionismo, ele é um ideal e não uma realidade. O ideal, gente, é aquilo que nós precisamos mirar, olhar, admirar e nos inspirar. Mas, assim como fala a palavra ideal, é uma ideia. Até tem uma música, acho que é do Lulu Santos, que fala: é uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação ou pretensão de acontecer. Essas são as ideias. Elas servem para nos elevar a consciência, para fazer a gente pensar maior, para a gente tentar chegar naquele lugar. Ideias são apenas ideais. Ideais são apenas lugares, pensamentos e momentos que a gente usa para se inspirar. E aí as pessoas que são perfeccionistas acabam trazendo esse ideal que é uma inspiração e tentam a todo pano fazer essa inspiração ser uma realidade. E isso vai frustrar a sua vida demais. E até, a vida das pessoas que convivem com você. E a segunda principal consequência, gente, é que quando a pessoa tem o perfeccionismo assim demasiado na vida, ele vai usar a mesma régua para todo mundo, para tudo e para todas as situações. E aí a gente vê essas situações acontecendo às vezes no dia a dia. Por exemplo, uma pessoa que cometeu um deslize, cometeu um erro, falou alguma coisa errada, a gente vai dar um peso para isso. A pessoa que mentiu, a pessoa que fez alguma coisa que não era legal, isso vai ter um outro peso. O perfeccionista exagerado, assim, ele não tem muito essa medida, essa régua. Por quê? Nos dois casos, se a gente pensar em perfeccionismo, nem o primeiro e nem o segundo foram perfeitos, só que por motivos diferentes. E aí, quando tu usa a mesma régua para tudo, para todas as pessoas, para todas as situações, para todas as idades, começa a intolerância, começa a pessoa a perder a noção da realidade, perder a noção de consciência do que ela está desenvolvendo e gerando nas outras pessoas e principalmente, como eu falei antes, ela está totalmente sem a noção da realidade, daquilo que pode ou que não pode ser feito. Então, Mari, depois de tudo isso, tá falando sobre perfeccionismo, tô me identificando, eu tô conhecendo alguém, então o que eu posso fazer a partir desse conhecimento? A primeira coisa, para você começar a tentar entender e mudar essa situação você precisa conhecer a sua personalidade.
Quando você entende a sua personalidade, você entende por que você faz as coisas que você faz. Você entende as suas motivações internas. Eu trabalho com uma ferramenta chamada Eneagrama, que para mim é uma das ferramentas mais completas que fala a respeito da personalidade. Eu até vou deixar aqui em cima um videozinho para você assistir e entender um pouco mais o que é o Eneagrama. Mas basicamente o Eneagrama fala sobre 9 tipos de personalidade. Ou seja, cada uma daquelas personalidades tem uma motivação interna que leva essas pessoas a agirem. Então, como eu falei antes, quando você entende o motivo do porquê você está fazendo aquilo ou sendo perfeccionista, quando você entende o motivo pelo qual você está tentando fugir da realidade e buscando aí um perfeccionismo ilusório, você consegue começar a mudar as chaves da sua vida. Então, se você quer, inclusive, descobrir o seu tipo de Eneagrama, eu vou deixar aqui embaixo um link para você fazer um teste. Para mim, esse é o primeiro passo para você começar a entender todas as coisas. Entenda a sua personalidade e comece a entender os motivos do porquê o perfeccionismo pode estar atrapalhando a sua vida. Inclusive, lá dentro do Eneagrama tem um tipo, que é um pouco mais perfeccionista do que o outro. Isso aparece mais um do que em outro, então é muito interessante entender isso, porque ajuda, nas suas relações e também no seu trabalho. E aí, quando você descobriu a sua personalidade, você vai para a segunda etapa, que é começar a fazer o alinhamento das expectativas. E o primeiro alinhamento da expectativa que você precisa fazer é a sua própria expectativa. Lembra que eu falei antes que o perfeccionista exagerado ele acaba sendo um idealista de coisas que nunca vão acontecer? Bom, eu te pergunto, o que você está querendo realizar nesse momento na sua vida? E aí, talvez você me dê uma ideia, meu Deus, mirabolante de algo que pode acontecer e é muito grandioso. Só que eu vou te falar uma coisa que é séria. Tudo aquilo que é grandioso demais acaba sendo inatingível. Quando algo, uma meta, uma vontade, um desejo, alguma coisa que você esteja buscando na sua vida é inatingível, é uma coisa que você não consegue explicar, você não vai conseguir dar pequenos passos para chegar lá. Muitas pessoas buscam ter uma vida extraordinária e esquecem que para serem extraordinários, na verdade, precisamos ser ordinários todos os dias com disciplina para que o extraordinário nos alcance. E aí você pode fazer o seguinte, observe que grande plano mirabolante que tem na sua cabeça e divida ele em blocos de atividades que estejam mais próximos da sua realidade, para que você possa não só idealizar e sonhar, mas fazer todos os dias um pouquinho para chegar lá. E a segunda coisa é a expectativa a respeito dos outros. Como eu disse antes, às vezes os problemas estão, gente, na comunicação. A pessoa que é perfeccionista está esperando que seja feito, não, as pessoas vão cobrar de mim que é isso ou que é aquilo que eu preciso fazer. Será mesmo que é isso que a pessoa está esperando de você? E muitas vezes o perfeccionista faz algo assim que foi sensacional e a outra pessoa diz, olha que tanto, nem precisava. Por quê? Porque o alinhamento das expectativas, a conversa do que deveria ser feito não aconteceu. Então eu vou te dar essas 3 dicas que são importantes para o seu desenvolvimento. A descoberta da sua personalidade, o alinhamento da sua própria expectativa e depois o alinhamento da expectativa com as pessoas que estão ao seu redor. O que aquela pessoa realmente está esperando que você faça? Porque senão às vezes você vai criar aí várias formas, várias métricas, Algumas pessoas vão sofrer, vão ficar ansiosas, vão procrastinar, vão ficar doentes porque estão morrendo de medo de ter que superar aquela expectativa que acha que o outro tem na sua cabeça, quando na verdade toda essa expectativa está só na sua cabeça. E antes de eu te dizer, se o perfeccionismo é aí bom ou ruim, eu tenho uma coisa engraçada para te contar. Eu estava vendo outro dia uma palestra e o cara estava falando a respeito de um pedaço da Bíblia quando Deus criou tudo que era bom. E aí daí dizia ali, Deus criou o dia e o dia foi bom. Deus criou a noite e a noite foi boa. E aí cada vez que ele ia falando isso, os perfeccionistas que estavam na plateia já começaram a rir, porque eles entenderam exatamente o que ele estava querendo dizer. Poxa, se Deus que é Deus criou um negócio e no final disse que era bom e não perfeito, significa que às vezes você aí está tentando ser perfeccionista demasiadamente e está esquecendo de que
para viver a vida, você só precisa dar o seu melhor e fazer aquilo que é bom. Então, quando a gente fala sobre o perfeccionismo, a primeira coisa que você tem que entender, olhar para ele de forma que ele não atrapalhe a sua vida. O perfeccionismo tem os dois lados. Ele pode ser muito positivo quando ele te auxilia a desenvolver as coisas da melhor forma que você pode fazer. Agora, quando o perfeccionismo começa a causar tudo isso que eu falei na sua vida, te puxa para baixo, te desanima, te faz procrastinar, não te deixa avançar na vida, provavelmente ele está sendo aplicado ou percebido na sua vida de uma forma negativa. E aí eu vou deixar aqui uma sugestão de um filme para você assistir que se chama Por um Fio. Ele fala um pouco sobre essa pessoa, né, que acabava sendo ou tentando ser perfeccionista, e aí você vai assistir ali o que aconteceu na vida dela como consequência disso. E um segundo filme, é um filme que inclusive tem isso no nome, que se chama Whiplash, Em Busca da Perfeição. Eu vou deixar o link dos dois aqui embaixo para você assistir, porque é interessante você observar como o perfeccionismo na vida dos outros pode ser bom ou pode ser ruim, e para que você possa fazer uma conexão aí com a sua vida. Primeiro se avaliar e depois conseguir sair desse ciclo de perfeição exagerado que está mais te atrapalhando do que te ajudando. Bom, essa aula completa de hoje foi especial para que você comece a entender o perfeccionismo e sair desse lugar, utilizar ele da melhor forma possível. Se esse vídeo fez sentido para você, se ele te ajudou, se você conhece alguém que precisa assistir esse vídeo, eu quero te convidar a deixar o seu like nesse vídeo, escrever um comentário aqui embaixo se você é ou não perfeccionista, como você tem se percebido, tem superado esse desafio de, tentar não ser tão perfeccionista assim, e aproveita e se inscreve nesse canal aqui, porque toda semana a gente tem vídeos novos falando sobre assuntos importantíssimos para que a nossa vida consiga se desenvolver, tá bom? Um beijo e até uma próxima aula.